Sobrando aí. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na última aula, eu corrigi a prova antes, eu havia passado umas questões e estava respondendo. Alguém te parou? Qual que é a pergunta? Explica a teoria da tábua rasa de John. Tábua rasa? A teoria da tábua rasa. John Locke. Segundo John Locke, quando nós nascemos, nós somos uma tábua rasa, ou seja, seríamos como uma folha de papel em branco. Porque nós não nascemos com ideia alguma. Todas as ideias virão da onde? Da experiência sensível. Ou seja, os 5 sentidos. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Esses são os 5 sentidos que nós usamos para conhecer as coisas. Então, com a teoria da tábua rasa, o John Locke está se opondo ao inatismo. O inatismo defende o quê? Existem ideias inatas. O que são ideias inatas? Ideias que nós nascemos com elas. Então, a teoria da tábua rasa de John Locke diz que quando nós nascemos como uma folha de papel branco. Esse papel será escrito através das nossas experiências. Tudo aquilo que foi escrito, todas as ideias inscritas nesse papel que é a nossa mente, será escrito através dos nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Próxima questão. Existem ideias de citação de ideias de reflexão sobre o. Todas as ideias vêm dos sentidos. As ideias de sensação, como o próprio nome diz, são as ideias que surgem a partir dos nossos sentidos. São ideias mais simples. Quando eu digo que a cortina é verde, essa ideia de cortina verde, ela veio dos meus sentidos, mais especificamente do sentido da visão. Porque eu estou vendo essa cortina, ela é verde. A cortina é verde? É? É uma ideia de sensação, uma ideia simples, imediata, que vem diretamente do meu sentido da visão. Essa sala está um silêncio sepulcral. Isso é uma ideia de sensação, porque eu não estou ouvindo a voz de vocês. A não ser que eles estão cochichando. Então, é uma ideia de sensação. Estou sentindo cheiro de queimado, vocês estão sentindo? Pegando fogo em algum lugar, não é não? É uma ideia de sensação. Não estou sentindo gosto algum na minha boca no momento, porque não estou comendo nada. Então, a ideia de gosto é uma ideia de sensação. Estou com os meus dedos aqui tocando a minha calça jeans. Uma ideia de sensação, porque vem do tato. E tem as ideias de reflexão. Que são ideias complexas.
que não surgem diretamente dos sentidos, que nascem, como o próprio nome diz, da reflexão. A gente reflete, pensa e desenvolve essas ideias mais complexas, como, por exemplo, a ideia de liberdade. Já viram a liberdade andando por aí? Existem alguns símbolos que representam a liberdade. Quais são os símbolos da liberdade? Vocês não conhecem nem os símbolos de liberdade. A pomba branca. Os pássaros, de forma geral, são símbolos de liberdade. Não é? A pomba branca é da paz, né? Mas também pode ser da liberdade, porque os seres alados nós os identificamos como seres livres, capazes de voar. Então a liberdade seria essa capacidade de voar, a capacidade de fazer escolhas. Então o ser humano costuma representar a liberdade como com asas, ou uma mulher. Existem duas imagens, dois símbolos de liberdade. A estátua, que fica lá nos Estados Unidos, que foi dada aos Estados Unidos pela França. É uma mulher segurando uma tocha. E tem uma outra, que é um símbolo da Revolução Francesa, do Eugène Delacroix, que é a liberdade guiando o povo, uma mulher com os peitos à mostra, uma bandeira tricolor, e são as três cores da França que simbolizam os três ideais da Revolução Francesa. Quais eram os três ideais da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. A mulher geralmente seminua, porque a nudez também representa a liberdade. Então são ideias mais complexas. O símbolo já é uma ideia complexa, porque ele remete a uma outra coisa, né? Um pássaro remete a uma ideia, que é a liberdade. A mulher seminua, a mulher segurando uma tocha, a mulher guiando o povo. Isso é um símbolo que representa uma ideia, que é a ideia de liberdade. A liberdade é uma ideia complexa, que não vem diretamente da sensação, mas todas as ideias vêm da sensação de alguma maneira. Então, por isso, muitas vezes, nós desenvolvemos símbolos. E os símbolos vêm direto dos sentidos, para que a gente possa ter uma ideia daquilo que estamos falando. Uma ideia mais complexa, mais sofisticada, que vem através de experiências. Na verdade, é uma união de ideias de sensação que, por meio da reflexão, nós desenvolvemos. Próxima questão. Qual foi a crítica de Locke ao absolutismo? Qual foi a crítica de Locke ao absolutismo? Primeiro, o que foi o absolutismo? O absolutismo é um movimento histórico, mas também um movimento, uma teoria filosófica que defendia o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Um de cada vez, né? Ou nas mãos do Estado, como defendia Thomas Hobbes. Existiam aqueles que defendiam o absolutismo porque, segundo eles, havia um direito divino que havia sido concedido por Deus aos reis de governar, então o poder absoluto, como Jacques Bossuet e Jean Baudin, dois teóricos que defendem o direito divino dos reis. Hobbes vai dizer que o poder absoluto não é um direito divino, mas ele é fruto de um pacto, de um contrato social entre os indivíduos de uma determinada sociedade, para criar o Estado e dar ao Estado poderes absolutos sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens.
Porque se nós representarmos uma ameaça para a sociedade, o Estado tem o direito de tirar a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. Segundo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. O que significa isso? O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. No estado de natureza, antes da gente criar o Estado civil, nós vivíamos uma situação de guerra de todos contra todos. Vivíamos nos matando, nos roubando e nos escravizando. Aí chega um momento que os indivíduos resolveram falar assim: vamos parar com essa anarquia, essa baderna, essa insegurança. Vamos garantir um pouco de paz e segurança. Vamos fundar o Estado. Vamos renunciar ao direito de fazer justiça com as próprias mãos e dar ao Estado esse direito porque ele garanta um mínimo de paz e segurança. Então, para garantir a paz e a segurança dos súditos, o Estado tem o poder absoluto. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tirar a nossa vida, nos matar. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tirar a nossa liberdade, pode nos prender. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode confiscar os nossos bens, tirar as nossas propriedades. Era isso que defendia Thomas Hobbes. Um Estado com poderes absolutos. Poderia ser a figura de um rei, ou de um conselho, de um grupo de governantes que representariam o Estado. O John Locke vai defender o liberalismo. O liberalismo é o oposto imediato ao absolutismo. O liberalismo de John Locke defende as liberdades. E quais liberdades ele defende? A primeira e mais importante de todas as liberdades, a liberdade de expressão. Você poder falar o que quiser e bem entender. Na época do absolutismo não havia liberdade de expressão. Se você falasse algo que desagradasse o rei podia mandar te matar, podia mandar te prender ou podia confiscar os seus bens. Não havia liberdade religiosa. Por quê? Nos estados absolutistas você tinha que seguir a religião do rei, a religião oficial do Estado. Se você não seguisse a religião do rei, você poderia ser morto, poderia ser preso e ter os seus bens confiscados. Por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra fez a reforma protestante com Henrique VIII. Henrique VIII instituiu a igreja anglicana. E aí quem não fosse anglicano na Inglaterra era perseguido e morto. Thomas More, por exemplo, um filósofo católico, inglês, foi preso e depois decapitado, porque ele não quis se converter do catolicismo para a igreja anglicana. Os puritanos fugiram da Inglaterra e foram parar na América do Norte, fundando as 13 colônias, dando origem aos Estados Unidos. Não havia liberdade. Nos países onde a religião oficial era o catolicismo, eles perseguiam os protestantes. Nos países onde o protestantismo era a religião oficial, os católicos eram perseguidos. Então não havia liberdade religiosa. É outra liberdade que o John Locke defende. Inclusive, ele escreveu uma carta chamada Carta sobre a Tolerância. E nessa carta ele defende o direito, a liberdade de expressão, de falar o que quiser e bem entender, de defender a ideia que quiser e bem entender. Nós devemos tolerar. O que é a tolerância? A tolerância não é concordar. É admitir que as pessoas podem pensar diferente, podem ser diferentes. E por serem diferentes, isso não quer dizer que elas são criminosas, ou que não devam se expressar
não devam ter as suas crenças, não devam ter as suas liberdades. Não havia liberdade no absolutismo econômico. No absolutismo você só poderia comercializar com quem o rei autorizasse. Inclusive no Brasil, no nosso país, nós vivemos isso na época do absolutismo português. Existia aqui o Pacto Colonial. O que foi o Pacto Colonial? Um pacto, que na verdade não era um pacto, porque não era um acordo, mas uma imposição da coroa portuguesa. O Brasil só poderia comercializar com Portugal. É o exclusivismo comercial. Só poderia vender para Portugal. Tudo que nós produzimos aqui a gente tinha que vender para Portugal no preço que Portugal quisesse pagar. Se algum outro país quisesse pagar mais pelas mercadorias brasileiras, produzidas aqui, o Brasil não poderia vender e lucrar mais. Tinha que vender no preço que Portugal queria para Portugal. Na hora de comprar as coisas da Europa, a mesma coisa. Se tivesse um produto melhor e mais barato de algum outro país, nós não poderíamos comprar, porque tínhamos que comprar de Portugal. Então não havia liberdade econômica. A galera do outro sala ali falou, mas hoje também não há. E o Estado taxa quem compra na Shopee e na Shein. Antigamente podia, agora não pode mais. Antigamente podia 50, agora você compra um trem de R$12 e a taxa é R$70. Na Shopee e na Shein. O povo está revoltado aí, né? Não tem liberdade econômica, o Estado intervindo. Né? Outra liberdade que não existia no absolutismo, a liberdade política. No absolutismo você não podia escolher eleger os seus governantes. No absolutismo, os governantes geralmente eram de origem hereditária. Era transmitido de pai para filho. O Locke defende a liberdade política, o povo eleger os seus próprios governantes. O poder absoluto não pode estar nas mãos dos reis e nem do Estado. O poder absoluto deve estar nas mãos do povo. Ele defendia o parlamentarismo. O povo elege o parlamento e o parlamento faz as leis. As leis que garantem os interesses do povo e que preservam os 3 direitos básicos do liberalismo de Locke. Os 3 direitos naturais. Quais são os 3 direitos naturais básicos, segundo John Locke? Da vida, liberdade e propriedade. Chamados direitos individuais ou direitos civis. É a primeira geração de direitos aí, né? Então, qual que é a função do Estado? Não é tirar a nossa vida, a nossa liberdade, nossos bens. Na verdade, o Estado tem que preservar, garantir a nossa segurança. Porque todo mundo que nasceu tem o direito de viver. A natureza, se ela nos deu a vida, ela nos deu a vida. Com ela, o direito de viver. Todo mundo que nasce, nasce livre. Ninguém nasce acorrentado ou escravo. Então, a liberdade é um direito natural. E a propriedade também é um direito natural, porque tudo aquilo que a gente conquista com o nosso suor do nosso trabalho passa a ser propriedade nossa. Então esse é o liberalismo do John Locke. Defende as liberdades, expressão religiosa, econômica, política e a defesa dos direitos naturais. Vida, liberdade e propriedade. Defendia o parlamentarismo contra o absolutismo. O parlamento ele é eleito pelo povo.
hoje o parlamento Professor são Pedro, eu vou dar um recado aqui. os representantes do povo. A Fabrícia, a supervisora aqui, vai passar um link para o grupo de vocês, para vocês preencherem um formulário, né? A secretaria ela pediu para cadastrar no Programa Nacional do Livro Didático o aluno, precisa do CPF. Então eles querem que a gente mande isso hoje, mandar e-mail ontem, professor, como é que vai avaliar, né? O pessoal da noite já está fazendo. Mas o Washington conversou com a gente, a Roberta vai conversar na hora do recreio, a gente vai usar o quarto horário para usar o celular para fazer isso, tá? Então, depois ela conversa lá, o quarto horário é só o nome completo, a turma e o CPF, né? Que vai cair numa planilha e a gente vai encaminhar essa planilha para eles. Certinho, gente? Todo mundo tem CPF aqui, sabe? No mesmo celular, quem não tiver, ele pode mandar mais de uma resposta, tá? Pode fazer do colega também, colocar os dados, né? Certinho? Quem não tiver o CPF, amanhã a gente vai trazer uma folha aqui, eu correr atrás, para ela ver se manda amanhã de manhã isso aí, a gente completa. Ok? Obrigado. Então esse é o liberalismo do John Locke. Próxima questão. O plebiscito emprestou de ideias segundo David Hume. David Hume é empirista e ele vai defender que existem dois tipos de coisa na nossa mente, as impressões e as ideias. Todo conhecimento começa com as impressões. E as impressões vêm da onde? Dos nossos sentidos. E depois que nós temos as impressões se transformam em ideias. E as ideias são mais fracas e vagas. Por exemplo, agora, nesse exato momento, vocês estão tendo impressões. Alguns estão me vendo. Alguns estão me ouvindo. São impressões, porque vem direto dos sentidos. Vocês estão sentindo algum cheiro aí. Não sei qual é o cheiro que está mais próximo de vocês. Sabor. Acredito que só estejam sentindo algum sabor quem esteja com chiclete, né? Ou tomando água, apesar de que a água ela não tem sabor, né? Ou, pelo menos não tem um sabor destacado, ela tem um gosto, mas um gosto que é até complicado de explicar. Mas pode saber que existem águas com gostos diferentes. Eu tenho amigos que moram na Inglaterra e eles dizem que a água de lá é muito pra caralho e é difícil você se acostumar. E é muito caro ficar comprando água. Então você toma água da torneira, água que vem do sistema público lá, fornecimento de água, essa água é de um sabor horroroso. Então água tem sabor, mas um sabor um tanto quanto complexo para explicar. Mas isso vem de impressões. Se você for para a Inglaterra tomar água lá, você vai ter a impressão. Depois, quando você vir para o Brasil, você vai ficar com a ideia. A ideia da água na Inglaterra, em Londres, por exemplo. E o tato? Vocês estão tocando alguma coisa. Estão tendo essa impressão. Eu espero que dessa impressão, dessa aula que vocês estão tendo agora, me vendo e me ouvindo, fique uma ideia. E que essa ideia não seja tão fraca e vaga. Para que no dia da prova vocês possam se sair bem.
Porque a ideia é aquilo que fica depois da impressão. E não há ideia sem antes haver uma impressão. Só que algumas impressões são tão fracas que a ideia fica ainda mais fraca e vaga. Aí chega o dia da prova, te dá o branco. Você esquece, não lembra de nada. Por quê? Você não reforçou a ideia com impressão. É preciso estar sempre ali revisitando os conteúdos para que as ideias fiquem mais fortes. Você revisita estudando a matéria, lendo, fazendo exercícios. Assim você vai reforçando a impressão para que depois, no dia da prova, a ideia que está na sua cabeça daquele conteúdo possa ser acessada. Quando isso não acontece, você vai mal, né? Agora tem gente que quer, no dia da prova, ter a ideia sem nem ter tido a impressão. Não viu nem ouviu, não estudou o conteúdo, e aí fica esperando que a ideia caia do céu. É impossível. Reza, né? Deus me ajude. Como que Deus vai te ajudar a ter uma ideia sem você ter tido a impressão? É impossível ter ideia, segundo David Hume, daquilo que você nunca viu, nunca ouviu, nunca sentiu cheiro, sabor ou tocou. Só é possível ter ideias de coisas que você teve a impressão. Um exemplo, Aleijadinho, o maior artista do barroco brasileiro. O barroco foi um movimento cultural, artístico, que tinha como características o exagero e abordar temas religiosos. Então eles davam uma exagerada. Aleijadinho fez grandes esculturas que estão nas cidades históricas de nosso estado, Minas Gerais. Lá em Ouro Preto tem os profetas, tem os apóstolos, tem Jesus, tem Maria, tem de tudo. Aí pediram para o Aleijadinho fazer um leão. Aí surgiu um problema. Aleijadinho nunca tinha tido uma impressão de leão. Ele nunca tinha visto um leão na vida. Nunca tinha ido na África. E nem haviam trago um leão da África aqui para ele ver. Aí pediram para o Aleijadinho fazer um leão. O leão é o símbolo de Jesus. Jesus, segundo as escrituras, seria o leão da tribo de Judá. E aí tentaram explicar para o Aleijadinho como é que era um leão, sem ele nunca ter visto um leão. É impossível você ter uma ideia se não ter a impressão. Mesmo que outras pessoas tentem te explicar como é esse ser, no caso o leão, para o Aleijadinho, ele não conseguiu. A partir do que disseram para ele, ele foi e fez a escultura do leão. Tem um leão do Aleijadinho. Depois vocês procurem aí na internet para vocês verem. Parece qualquer coisa menos um leão. Agora parece mais um macaco. Aí eu acho que talvez ele tenha chegado a isso, a esse resultado, porque fala, você está vendo aquele mico ali? Mico-leão dourado, né? Então aquele animal ali é parecido, mas só que é muito maior, mais forte. Na verdade o mico parece pouco, né? Só a juba em volta do rosto parece com um leão. A juba do mico parece com a juba do leão, é a única coisa, né? Mas mesmo assim o leão de Aleijadinho saiu nada parecido. Por quê? É impossível você ter a ideia de uma coisa que você não teve a impressão. No dia da prova, você não vai conseguir ter ideia da matéria se você não teve a impressão, se você não leu, não estudou, não prestou atenção. Esse é um princípio básico aí do empirismo do David Hume. Se eu pedir para vocês imaginarem um elefante, vocês conseguem imaginar um elefante?
Por que vocês conseguem imaginar um elefante? Porque algum dia você teve a impressão. Se alguém nunca tivesse visto um elefante, conseguiria imaginar o elefante? Para David Hume, não. O princípio básico, para você ter uma ideia, é primeiro você ter tido a impressão daquela ideia. A ideia é aquilo que fica depois que você tem a impressão. E a ideia pode ser mais fraca, geralmente é mais fraca e mais vaga em relação à impressão, porque é aquilo que fica, né? Aquilo que resta, aquilo que passa. Próxima questão. Qual é a peixe que utiliza a Indução. O que é indução? Indução é um método de conhecimento que vai do particular para o geral. Eu faço análises particulares e chego a uma conclusão geral. Por exemplo, analisei o bronze. Percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei a prata. Percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisei o ouro. Percebi que o ouro conduz energia elétrica. Analisei o ferro, percebi que o ferro conduz energia elétrica. Analisei o cobre, percebi que o cobre conduz energia elétrica. Analisei o aço, percebi que o aço conduz energia elétrica. Eu chego a uma conclusão através dessas análises particulares. Qual a conclusão geral que eu posso chegar a partir dessas análises? O que todos esses elementos têm em comum? Todos são metais. E todos conduzem energia elétrica. Eu chego a uma conclusão, então. Todos os metais conduzem energia elétrica. Só que aí nós temos um problema, né? Essa generalização da indução é uma generalização que é temerária. Não é porque todos os metais que eu conheço conduzem energia elétrica que eu posso dizer que todos os metais conduzem energia elétrica. Tem metal que não conduz energia elétrica. Qual metal não conduz energia elétrica? Conhece algum metal aí que não conduz energia elétrica? O mercúrio. O mercúrio é um metal que não conduz energia elétrica. Então, eu não posso dizer que todos os metais conduzem energia elétrica. A indução me dá somente probabilidades. Jamais certezas absolutas. Então, nós temos aí o problema da indução, segundo David Hume. A indução não nos dá certeza absoluta, só a dedução. Isso é um processo inverso, você vai tirar o particular. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Mas mesmo essa, todo homem é mortal, pode ser derrubada. Por quê? Porque David Hume vai dizer que nós, por fruto do hábito, do costume, produzimos crenças. A crença de que há uma lei da causalidade. Que toda a causa tem um efeito. Então, quando eu vejo uma fumaça, eu imagino que há fogo. O efeito fumaça me remete à causa fogo. Mas sempre que há fumaça, há fogo. Não toda fumaça vem do fogo. Mas por costume, por hábito de ver uma coisa suceder a outra, eu começo a ligar e achar que há alguma necessidade de que as duas coisas estejam ligadas, mas não estão. Não é porque todo ser humano que eu conheci já morreu que eu posso dizer que todos os seres humanos irão morrer, ou são mortais.
Pode ser que no futuro nós desenvolvamos uma possibilidade aí do ser humano não morrer. Como? Substituindo. Já existe isso hoje, né? A tecnologia está se desenvolvendo, o coração para, você coloca um coração híbrido. Qualquer órgão que venha para de funcionar, será possível substituí-lo. Seja por um exemplar híbrido, ou seja por um exemplar clonado. Fazer um clone de órgãos. Aí cada órgão seu que pare de funcionar ou pare de prestar, você troca por outro novo, clonado aí no laboratório. E aí a possibilidade, mas se o cérebro parar, o cérebro clonado não vai funcionar da mesma forma que o cérebro vivo. Mas e se desenvolverem uma tecnologia que hackeia o seu cérebro, os seus neurônios, as suas ideias, puxa isso com um chip e depois implanta no outro cérebro. E aí vem com todas as memórias. Vai saber, é uma possibilidade. A ficção científica só é ficção enquanto ela não se torna realidade. O maior escritor de ficção do século XIX, o H.G. Wells, ele vai teorizar coisas que só foram inventadas no século XX e XXI. Era ficção no século XIX. Submarino era ficção no século XIX. Viagem à Lua era ficção no século XIX. Então, os escritores de ficção do século XIX não viveram para ver que a sua ficção não é mais ficção, já é realidade. Então, essa suposta ficção da possibilidade do homem não morrer mais pode se tornar realidade. A partir do momento que a ciência vai se desenvolvendo, vai criando possibilidades de ir trocando. Aí vai trocando os nossos órgãos. Será que depois de trocar todos os nossos órgãos, a gente vai continuar sendo a mesma pessoa? Isso é um dilema, um paradoxo, né? É igual o paradoxo do navio de Teseu. Teseu fez um navio, começou a viajar com esse navio. A cada viagem tinha que trocar alguma peça do navio que estragava. E aí, depois de um determinado período de tempo, todas as peças do barco, do navio de Teseu, haviam sido trocadas. O navio de Teseu continua sendo o mesmo? Ou não? É outro navio agora. Você compra um carro, seu carro tem uma placa. À medida que o tempo vai passando, você vai trocando as peças do carro. Chega um momento que todas as peças do carro já foram trocadas. O carro tem a mesma placa e o mesmo registro, ele é o mesmo carro. Então essa foi a crítica de David Hume à indução. Próxima questão. Acabou? Então, por hoje, é isso, galera.